Fontes de energia. Matriz energética mundial. Desde os primórdios da sua história, o ser humano usa energia para realizar suas tarefas. Já na pré-história, o uso da força animal serviu como fonte de energia para arar as terras e também para o transporte. Porém, com o domínio do fogo há pelo menos 200 mil anos, surgiu a primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano para a consumação de suas necessidades, ou seja, cozinhar, se aquecer e se proteger. Com o passar dos anos, o ser humano teve que ir atrás de novas fontes de energia. E uma dessas fontes de energia foi o carvão mineral, que começou a ser utilizado na época da Revolução Industrial para atender a demanda que máquinas a vapor precisavam para seu funcionamento. Porém, foi no final do século XIX e início do século XX, com a invenção do motor à explosão, o petróleo e seus derivados se tornaram a principal fonte de energia do mundo, utilizando em escala crescente para impulsionar as máquinas industriais e os meios de transporte. O petróleo se consagrou como a fonte de energia mais importante da segunda revolução industrial, que se estendeu até metade do século passado. As fontes primárias de energia são aquelas utilizadas na forma em que são encontradas na natureza, como a lenha usada em fogões para cozinhar alimentos. O petróleo. O petróleo possui diversos riscos à natureza, pois é uma energia não renovável que demora muito tempo a ser composta na natureza e, além disso, é bastante tóxico. Temos isso no incidente do Golfo do México, que matou quase toda a vida marinha na região. O petróleo foi descoberto em 1859 nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, e aqui no Brasil ele foi descoberto somente em 1939. Assim por dizer, o petróleo é bastante raro. Por isso, pode-se dizer que quem domina o petróleo pode dominar quase todo o mercado mundial. Os principais exportadores são nada mais nada menos que as potências, e isso já prova meu ponto. Enfim, seriam eles Estados Unidos, Rússia, China, entre outros. Bem, o petróleo tem diversas utilidades, seja a produção de plásticos, gasolina, já que ele é uma fonte de energia potente e volátil. Carvão mineral. O mineral encontrado em estratos rochosos sedimentares originou-se da decomposição de restos orgânicos de antigas florestas, que existiam em certas regiões do globo no final da era paleozoica, entre o período Carbonífero e Permiano, há cerca de 360 milhões 245 milhões de anos. Em termos geológicos, o carvão é considerado um tipo de rocha que apresenta uma concentração de carbono resultante da decomposição e sedimentação da matéria orgânica de antigas florestas, soterrada em condições de alta pressão e ausência de oxigênio necessário para a decomposição. Essa matéria orgânica se transformou, com o passar do tempo, no material rochoso denominado carvão mineral. O carvão mineral é a mais abundante fonte de energia não renovável no mundo e suas reservas conhecidas talvez sejam suficientes para os próximos 200 anos. Essas reservas estão distribuídas de maneira desigual, isto é, cerca de 57% do total delas se encontram em apenas 3 países: Estados Unidos, Rússia e China. O gás natural é um combustível fóssil de origem orgânica, formado basicamente por hidrocarbonetos leves gasosos, principalmente metano, encontrado em rochas sedimentares porosas. Sua ocorrência no subsolo pode estar associada ou não aos depósitos de petróleo. Constitui a terceira fonte de energia mais utilizada no planeta, responsável por cerca de 24% da matriz energética mundial, além do baixo custo e da possibilidade de ser transportada em dutos. O uso natural também constitui uma fonte de energia de menor teor poluente, visto que sua queima emite bem menos poluição para a atmosfera do que outros combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral. O gás natural é largamente utilizado no consumo doméstico, o chamado gás de cozinha, de alimentos em sistemas de aquecimento de água. Também tem ampla utilização nas indústrias, na geração de calor, nas usinas termoelétricas, para a produção de energia elétrica e dos transportes, como combustível de veículos. Energia nuclear ou atômica.
atômica. Ela é obtida através do rompimento do urânio enriquecido. Assim que o urânio enriquecido se rompe, ela libera uma grande quantidade de energia. Mais enriquecido o urânio, mais energia ela vai liberar. Essa fonte de energia, ela tem uns aspectos negativos e tem uns positivos, como qualquer outra. Um dos aspectos negativos dela é de construção e operação das usinas que são muito altos, e também a possibilidade de construção de armas nucleares, que são um dos principais motivos de risco. E também tem pontos positivos, que são as reservas de energia nuclear são muito maiores que as reservas de combustíveis fósseis, por exemplo. E também, comparado às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear requer menores áreas também. Hidrelétricas. Usinas hidrelétricas, também chamadas de hidroelétricas, geram energia elétrica renovável, limpa, não poluente, pois não depende da queima de combustível, e a baixo custo de operações. O aproveitamento dessa energia depende, portanto, do potencial hidrelétrico de um curso fluvial, e que, por sua vez, depende de certas condições naturais, como a existência de rios com desníveis mais acentuados ou com quedas de água em seus cursos e com leitos volumosos, que garantam o suprimento necessário de água. Fonte de energia no Brasil. Do século XX, a queima da lenha do carvão vegetal representava quase 50% do consumo energético no Brasil. Em um país ainda predominantemente exportador, essas fontes energéticas obtidas a partir da abundante madeira existente nas florestas de Mata Atlântida e de Mata de Araucárias moviam o sistema ferroviário e o restrito parque industrial do país, constituído basicamente por indústria de bens de consumo e pelas primeiras siderúrgicas. No contexto dessas tensões, o governo brasileiro canalizou grandes investimentos ao setor energético, sobretudo para a exploração do petróleo. Em 1939, começou a ser explorado o primeiro poço de petróleo do país, perfurando nas proximidades da cidade de Salvador, na Bahia. Embora encontrada em pequena escala, a descoberta do petróleo uma política energética nacionalista, como o estabelecimento do monopólio estatal sobre o petróleo nacional. A matriz energética brasileira. Ao longo das últimas décadas, os investimentos em fontes de energia não renováveis, especialmente em petróleo, assim como em fontes renováveis como hidroeletricidade e etanol, produziram mudanças significativas na matriz energética brasileira. Atualmente, as fontes não renováveis representam 56,5% de energia consumida no país, enquanto as fontes renováveis respondem pelos 43,5% restantes. Outra característica marcante na produção matriz energética diz respeito à diversidade de fontes de energia utilizadas no país.